Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem aí desse lado estudando biologia para Enem, vestibulares, concurso público, base para sua faculdade ou mesmo para você aí que tem curiosidade sobre essa disciplina maravilhosa chamada de biologia. Continuaremos com o sistema urinário, agora especificamente nessa unidade funcional chamada de néfron. Mas antes, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que o mais rápido chegamos até você com aulas de biologia. Também deixe seu like, isso apoia muito o nosso projeto. E se tiver dúvida, mande, eu respondo vocês o mais rápido possível. Na nossa aula anterior, vimos que o componente do sistema urinário, 2 rins, esses 2 rins produziam a urina. Essa urina era encaminhada pelos ureteres até a bexiga urinária. A nossa bexiga urinária armazenava temporariamente, depois uretra, reflexo da micção, e a gente vai esvaziar a bexiga urinária, eliminando a urina para o meio externo. Agora nós iremos fazer um cortezinho aqui nessa região do órgão chamado rim. Precisaremos preparar o material e depois analisarmos em microscópio. Nós veremos aqui na região do córtex, região da medula, unidades funcionais chamadas de néfrons. Néfrons corticais, justamedulares, tem diferentes nomenclaturas, mas isso a gente vai ver em outros encontros para o ensino superior, ok? Mas o néfron, predominantemente na região do córtex, aprofundando até a medula. São estruturas formadas por epitélios altamente vascularizados, então você vai ter células derivadas do tecido epitelial, vai ter muito tecido conjuntivo entre, e você vai ter ali uma vascularização intensa, como a gente comentou na aula anterior. Ventrículo esquerdo, artéria aorta, artéria renal e aí arteríola aferente. Essa aqui é a arteríola aferente. Essa arteríola aferente, ela vai trazer o sangue e nós teremos essa região arredondada chamada de glomérulo renal ou glomérulo de Malpighi. Essa estrutura aqui é a número 1, é a cápsula de Bowman ou cápsula néfrica. Se nós juntarmos essa bolotinha arredondada aqui, que é o glomérulo, mais a cápsula, a gente vai formar uma estrutura chamada corpúsculo renal. Então imagina a mão do sócio fechadinha assim, a estrutura arredondada do vaso sanguíneo glomérulo, e aí você vai ter uma mãozinha abraçando isso. Isso seria a cápsula néfrica ou cápsula de Bowman. Você vai ter mais de 1 milhão de néfrons em cada um desses rins. E esse néfron vai ser a unidade funcional. Por quê? Porque é a menor unidade que desempenha o papel do órgão. Então, o papel do nosso rim é produzir a urina. Ok, a produção da urina vai acontecendo pouquinho em cada uma dessas unidades chamadas de néfrons. Então, convido você de novo. A arteríola aferente traz o sangue chega. Essa arteríola aferente teve origem na artéria renal, que teve origem na artéria aorta. Então, aquela sequência do sangue fluindo. Ok, o sangue vem, bate, parte desse sangue extravasa para cá. A parte líquida do sangue era o plasma. Então, você vai ter parte líquida extravasando. Se não tiver nenhuma lesão, nenhum probleminha, nenhuma doencinha, os glóbulos brancos ou leucócitos, as plaquetas ou trombócitos e as hemácias, elas continuam aqui fluindo. Essa aqui é a arteríola chamada de eferente. Então a aferente traz e a eferente vai continuar esse sangue. Esse vaso, ele vai ficar todo ao redor aqui da estrutura do néfron. Então vai ser uma coisa muito embolada, toda enrolada de sangue lá no interior nos nossos 2 rins e esse vaso sanguíneo passando aqui do lado, contatinho com a estrutura do néfron. Me entendem? Quando nós olhamos para o que extravasou, o sangue vem sob pressão, força, bate aqui, essa cápsula funciona como um filtro, como se você pegasse pó de café, colocasse no filtro e jogasse a água. O café vai sair lá, corzinha escura, mas as partículas maiores, o grãozinho moído, vai ficar retido no filtro. Então a cápsula funciona como um filtro. Ela deixa passar coisas pequenas,
Passa água, passa sais, passa glicose, passa aminoácido, pequenas proteínas, eu falei pequenas proteínas e substâncias aí pequenas conseguem passar. Essas substâncias pequenas extravasaram para cá, ok? Isso nós chamaremos de filtrado. Então, aqui na cápsula, você vai ter o primeiro passo para a produção da urina e você vai ter essa mistura de coisas chamada de filtrado. Nesse momento, nós tivemos forças, a própria pressão arterial, forças hidrostáticas, que vão influenciar no que nós chamaremos futuramente de taxa de filtração. Mas aí serão detalhes em outras aulas. Aqui, o sangue bate, extravasou. Esse é o filtrado. Ali você tem água, ureia, íons H+, glicose e aminoácidos. Quando você faz xixi numa urina normal, se você não tem diabetes, se você não trata, se você não tem nenhuma doença, vai sair isso aqui na urina? Glicose? Não. Então essas substâncias têm que ser reabsorvidas. Ó a seta. Reabsorção significa voltar para a corrente sanguínea. Existe uma reabsorção ativa, em que as células vão gastar energia, ou seja, ATP, para fazer essa substância voltar. E uma reabsorção passiva, em que vai ter retorno dessa substância para a corrente sanguínea sem gasto de energia. Mas néfron é formado basicamente pela cápsula néfrica ou de Bowman, 2. Túbulo contorcido proximal, lá em cima, alça néfrica ou de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Então esses componentes aqui formam essas unidades microscópicas chamadas de néfrons. Primeiro passo para a produção da urina é a filtração, que ocorre aqui na cápsula néfrica ou cápsula de Bowman. O sangue bate, cápsula abraçando o glomérulo, formando corpúsculo renal. E aí, essa substância que extravasou para cá formou o filtrado. Ali você tem água, você tem sais, tem OH+, tem aminoácidos, tem glicose. Coisinhas pequenas conseguiram passar. Só que, por dia, imagina que você produz uns 150 a 200 litros de filtrado. Você vai falar, o quê? 150 a 200 litros, nem tem tudo este sangue circulando no meu corpo, mas passa várias vezes. Cada 5 minutinhos, mais ou menos, passou todo esse sangue pelos seus rins. E aí, aconteceu essa filtração. Então, somando tudo, 150 a 200 litros de filtrado por dia. Só que 1% disso vai virar o que nós chamamos de urina, basicamente. Você vai urinar entre 1,5 litro e 2 diariamente, se você manter a hidratação e as suas atividades. Então, o filtrado que foi produzido aqui, ele vai continuar aqui no túbulo contorcido proximal, só que parte dessas substâncias vão sendo reabsorvidas. Escreve do ladinho de reabsorção, volta para o sangue. Então, volta para a corrente sanguínea, volta para a corrente sanguínea. A alça de Henle ou néfrica, ela tem uma estrutura porção descendente, tem uma espessura, porção ascendente, tem outra espessura, atividades de células, funcionalidades distintas ou diferentes. Outro capítulo, outro detalhe, o nível superior, depois. Eu preciso que você lembre que essa porção aqui comprida, alongada, alça néfrica de Henle, é bem extensa nos mamíferos. Nós mamíferos temos alças bem longas, extensas. Importante para muitas trocas e intensa osmose, ou seja, reabsorção de água, reabsorção. Reabsorver é voltar para a corrente sanguínea, então volta a água, volta a água. A osmose é um movimento passivo, então nós temos a reabsorção dos sais, joga para a corrente sanguínea, vai criar uma diferença de concentração e essa água vai voltar por osmose. Nós teremos uma grande reabsorção de água nessa alça de Henle ou alça néfrica. A substância aqui dentro continua fluindo, fluindo. Também tem reabsorção e secreção aqui até chegar aqui. Esse S que o sócio colocou em laranjinha significa secreção. Secreção é forçar algumas substâncias a sair. Preciso eliminar íon H+, preciso eliminar toxinas, preciso eliminar substâncias indesejáveis. Então muitas células vão forçar a saída. Essa secreção é um processo ativo e ele vai gastar energia, vai forçar a saída dessa substância. E aí a gente tem secreção, secreção. Várias regiões do néfron tendo essa forçada de saída de substância.
E aí, no túbulo contorcido proximal, túbulo distal, aqui, ó, essas trocas acontecendo intensamente. Nós temos um hormônio muito famoso, chamado de hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ou ADH, ou vasopressina, ou hormônio anti-xixi, ele vai atuar no túbulo distal, ducto coletor, e ele vai promover reabsorção de água. Reabsorção de água. Volta água, volta água, volta água. Se volta água, você economiza água e você produz uma urina mais concentrada. Lá no sistema endócrino a gente vê outros hormônios, inclusive a aldosterona, um sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular a pressão arterial a longo prazo. Mas aqui eu já adianto a ação do ADH, que quem está estudando para Enem e vestibular sabe que eles cobram muito. Então o ADH atua aqui nessa porção distal, nesse ducto coletor, e força reabsorção de água. Se reabsorve a água, essa água volta para a corrente sanguínea, ou seja, o hormônio ADH diminui a produção de urina, promovendo a economia de água. Quando o que sobrou aqui do filtrado chegou aqui nesse ducto coletor, basicamente você tem trocas ainda, mas o que está ali vai ser excretado, vai ser jogado para fora. Vai ser basicamente a nossa urina. Então, os sais, parte da água, da glicose, dos aminoácidos foram reabsorvidos, voltaram para o sangue. Sobrou lá no final água, sais, ureia, que é o principal resíduo nitrogenado que nós eliminamos, creatinina, que também é resíduo nitrogenado, e um H+, e isso vai sair na nossa urina. Na aula anterior, estava escrito aqui assim, urina. E aí a gente via a saída pela uretra. Aqui, urina, o nosso produto de excreção. Eliminar essas substâncias. Então, começou a produção nos rins, especificamente em unidades chamadas de néfron. Néfron, unidade funcional, menor unidade que desempenha o papel do órgão. Néfron tem a cápsula néfrica de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle ou néfrica, túbulo distal e ducto coletor. O sangue chega no néfron, arteríola aferente, estrutura arredondada do vaso, glomérulo de Malpighi ou glomérulo renal. A cápsula abraça formando corpúsculo renal. Parte do sangue bateu, extravasou. O restante continua fluindo pela arteríola eferente. Aferente traz, eferente, esse sangue continua o seu fluxo. O vaso sanguíneo vai ficar aqui ao ladinho de todas essas estruturas e intensas trocas. Não à toa, nós temos uma fórmula para a nossa urina. A nossa urina é produzida seguindo a seguinte fórmula. Aquilo que é filtrado, ou seja, sai do sangue, vai para a cápsula, sai do sangue, vai para a cápsula, menos aquilo que é reabsorvido. Reabsorver, volta para o sangue. Mais aquilo que é secretado, aquilo que a gente forçou a saída. Então, nessa fórmula, filtração, menos reabsorção, mais secreção, nós temos a excreção, ou seja, a nossa produção de urina. Eu sei que são muitos detalhes. Qualquer coisa você vai voltar, parar, fazer as suas anotações, mandar aí para o SOST. Ainda, eu só coloquei a participação do ADH, ou hormônio antidiurético, que atua aqui nessa porção distal, túbulo distal, ducto coletor, promovendo a reabsorção de água. Esse ADH vai sinalizar para as células aumentar a quantidade de proteínas chamadas de aquaporinas. E aí você vai ter uma reabsorção maior de água. Então ali na porção distal e no ducto coletor, nós chamamos de uma reabsorção de água dependente do hormônio ADH. Substâncias como o álcool, cafeína e outras drogas, elas impedem a ação, a liberação, o funcionamento correto do ADH. E, geralmente, ingeriu bebida alcoólica, inibiu a ação desse ADH, maior produção e liberação de urina. Cuidado, que o álcool traz muitos malefícios para a nossa sociedade. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa substância e ela afeta diretamente a ação desse hormônio
e aí a maior produção de urina. Mas esses detalhes a gente vai ver em outros encontros, eu juro para vocês. Aqui o objetivo era você conhecer o néfron, saber que é a unidade funcional, identificar os seus componentes, entender, filtrar, menos reabsorver, voltar para o sangue, mais secretar, forçar a saída, e aí você ter essa produção de urina. Então isso aqui é meio geralzão, em provas, Enem, vestibulares, com alguns detalhes para vocês brilharem nesse estudo de biologia. Se tiver dúvida, manda aí para o SOST. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like também para apoiar o nosso projeto. Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos vocês.